Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 29. Estaremos meditando neste texto sobre a Igreja de Cristo, suas lutas, suas adversidades e a sua esperança. Apocalipse 2, 18 ao 29. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Meus irmãos, Tiatira significa lugar de sacrifícios contínuos, lugar de muitos sacrifícios. E quando João escreve esta carta, é interessante que ela tem, a carta à igreja, ela é composta de 11 versículos, e é a maior carta às igrejas. Das 7, essa é a que tem mais informações. E Tiatira era de todas, talvez a menor igreja. Tiatira era uma cidade que estava na rota que ligava o mundo romano à Ásia, que era o mundo conquistado pelo Império Romano. Então era uma cidade pequena, mas era uma cidade produtiva. Naquela cidade ali havia produção de tecido, couro, porcelana e bronze. Então, desde o tecido, que era o objeto mais mole, até ao bronze, que era um metal polido, pesado, usado para a fabricação de armas, estátuas e tantas outras coisas, utensílios. Então aquela cidade ela era marcada pela sua economia. Era uma cidade rica, não tão grande, mas rica, porque atraía pessoas que vinham de fora para ali trabalharem, produzirem, venderem os seus produtos, aprenderem ali, fazer comércio, e essa cidade atraiu muitos judeus. Então Tiatira não era uma cidade tão grande, mas tinha uma importância muito grande na economia, no ir e vir das pessoas. E é importante que ali naquela cidade havia vários sindicatos, havia várias associações, e cada associação representava um daqueles segmentos de comércio.
É como se fosse hoje aqui em São Paulo, tem o sindicato dos metalúrgicos, tem o sindicato dos comerciários de São Paulo, comerciantes, tem o sindicato dos professores, tem o sindicato dos enfermeiros, tem o sindicato, só não tem sindicato de pastor, né? Mas tem sindicato de tudo quanto é coisa. E aquele sindicato, eles defendiam os interesses das suas produções. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele usa a palavra grêmios, né, que é uma posição do da editora Cultura Cristã. Ela tem alguns comentários do Novo e Antigo Testamento, e o autor, ele, quando fala de Apocalipse, ele usa a palavra grêmio para representar essa associação dos representantes comerciais dessas fábricas. Então, cada fábrica, cada segmento, ela tinha a sua associação. E isso estava ligado diretamente a um Deus, ao seu Deus. Então, os produtores de couro tinham o seu Deus. Os produtores, aqueles que trabalhavam com o bronze, eles tinham o seu Deus e ofereciam culto ao seu Deus. Os que trabalhavam com tecido tinham o culto e ofereciam ao seu Deus. Então, Tiatira era uma cidade que estava cheia de empresas, de fábricas, de produção, a economia forte, mas essa economia era oferecida aos seus deuses. Então, cada pessoa que chegava naquela cidade e queria trabalhar em um segmento da economia, eles tinham que se submeterem à religião daquele Deus, que era o Deus daquele segmento da economia. Então, se eles queriam trabalhar com bronze, eles teriam que oferecer o seu culto ao Deus do bronze. Se eles fossem trabalhar com mirra, com a produção de mirra, o comércio e a venda da mirra, então eles tinham que adorar o Deus da mirra. E assim era conhecido a cidade de Esmina, de Tiatira, a cidade do sacrifício perpétuo ou sacrifício contínuo. Porque ali havia essa influência dos deuses no comércio. Então, todas as pessoas que passavam naquela cidade ali, e que ali ficavam trabalhando, e que ali tinham que viver a sua vida, eles tinham que defenderem essa fé, conforme a área que eles fossem trabalhar. E era nessa cidade que estava a igreja. E é para esta igreja que o apóstolo João escreve as palavras escritas e direcionadas por Jesus Cristo. Então a carta é para esta igreja que estava habitando em uma cidade que defendia muitas fé, muitos deuses, muitos conceitos de ser. E então Jesus começa falando para aquela igreja. Estas coisas diz o Filho de Deus. E é interessante que aqui Jesus usa a proposta de julgamento, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Então Jesus está direcionando aquela igreja o julgamento. Eu, como olhos de fogo, Jesus está falando, eu estou observando vocês. Jesus vai falar que ele caminha entre os candeeiros, os candelabros que é a igreja. Ele vai falar agora que observa a igreja, mas observa a igreja com olhos como de fogo. O fogo que fulmina, o fogo que queima, que prova. Então Jesus diz, fala estas coisas à igreja de Tiatira, mas quem está falando é o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, fogo que consome, e tem os pés como semelhante ao bronze polidor. Eles sabiam exatamente o que era o bronze, porque eles trabalhavam com bronze, eles produziam peças de bronze, eles fabricavam armas em bronze, porque em bronze ela não enferrujava, era mais fácil de afiar. Então ele diz que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus se refere àquela igreja como aquele que é o Filho de Deus, aquele que tem o poder de julgar,
aquele que tem o poder de observar, julgar e tem o poder de pisar, esmagar e quebrar com os pés de bronze. O bronze representava também isso. Ele diz: eu conheço as tuas obras, que está cheia de amor, que está cheia de fé, conheço o teu serviço, a tua perseverança. Jesus, ele olha aquela igreja e julga aquela igreja e encontra naquela igreja as suas obras, o seu labor, o seu trabalho, a sua dedicação, e ele encontra nesse trabalho amor, ele encontra nesse trabalho, nessas obras a fé, o serviço prestado. Quando ele fala em serviço, ele está falando: vocês continuadamente, vocês servem, vocês trabalham. Vocês é uma igreja que demonstra de fato amor. E essa fé, ela é evidenciada através desse amor que vocês têm por mim. E esse amor que vocês, essa fé que vocês têm, ela é evidenciada no serviço que vocês prestam. Jesus ainda fala: na perseverança de vocês. Veja que a igreja estava envolta em um mundo que estava cheio de ídolos, em que para fazer parte de qualquer segmento econômico daquela sociedade, você tinha que se curvar a algum ídolo. E Jesus está falando: conheço a tua perseverança. É difícil às vezes imaginar a gravidade destas coisas. Às vezes é difícil a gente voltar quase 2000 anos atrás para tentar entender isso de uma forma clara. Mas é só nós olharmos nos dias de hoje. É simples. Porque hoje, em alguns segmentos da sociedade, hoje quando se fala em cultura, para ser uma pessoa da cultura, você tem que aceitar muita coisa. Você tem que ceder muita coisa. Para ser da educação, você tem que ceder alguns princípios. Hoje, trabalhar com cultura em nossos dias é ter que aceitar a proposta secularista deste século. Hoje, se você vai trabalhar no repartimento público, você tem que aceitar tudo o que este século presente te propõe como condição de vida. O banheiro comunitário, a ideologia do gênero, o roubo que pode ser feito em pequenas escalas, como nós estamos vendo isso nos Estados Unidos. Lá pode se roubar até, não sei se é $100, existe um valor, que você pode entrar em um ambiente e você rouba e a polícia não pode te prender porque você só roubou aquele valor ali já estipulado por lei. Isso são situações que o mundo está propondo. A legalização desses crimes, a legalização desses conceitos filosóficos, ou seja, é a legalização do pecado. E será que nós como igreja, a gente vai aceitar esse tipo? Mas eu tenho que ser um cara descolado, eu tenho que ser uma mulher descolada, eu não posso ser diferente porque eu não posso viver diferente neste mundo, eu tenho que me adequar. Eu tenho que ter a forma desse mundo, pastor. Não dá para viver neste mundo de uma forma diferente. Domingo passado eu citei o texto de Paulo, Romanos 12, 1, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos, tenha a mente renovada pelo poder da palavra. Porque somente assim experimentará a vontade do Senhor. Não dá para ter a forma deste mundo. Então o Senhor Jesus diz àquela igreja: conheço a tua perseverança. Você permanece fiel, você permanece firme, mesmo diante de tantas consequências, mesmo diante da perseguição, dos desastres que se levantam contra vocês, das ameaças, das limitações. Vocês continuam sendo a igreja. E Jesus diz assim: e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Aqui há uma divergência da carta da igreja a Éfeso. Quando ele escreve a Éfeso, ele diz assim: conheço as tuas últimas obras, sem amor. O amor esfriou,
as obras estão sendo feitas de qualquer forma. Aqui essa igreja ele diz, não, as últimas obras de vocês, elas são maiores do que as primeiras. Vocês agora é diferente da igreja de Éfeso, que começou com um ritmo muito forte, acelerado, mas com o passar do tempo o amor se esfriou, então as obras começaram a diminuir, a se dissiparem. Mas vocês não. As últimas obras de vocês são maiores do que as primeiras. Jesus elogia aquela igreja. Jesus reconhece o trabalho, o labor daquela igreja. Mas há uma acusação contra aquela igreja. Ele diz, tenho porém contra ti o tolerares de Jezabel. Eu tenho contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Nós conhecemos a história de uma mulher chamada Jezabel. 1 Reis capítulo 16, filha do adorador do Deus Sol. Uma mulher que conduziu o rei Acabe à ruína, à idolatria, ao assassinato de um homem chamado Nabote, um homem íntegro, reto. Jezabel, ela conduzia o seu marido em seus sonhos, conduzia o seu marido às fantasias que ela tinha. Ela conduziu a afastar ele da presença de Deus e levá-lo a uma vida de pecado, uma vida ímpia, a uma vida de idolatria. A um homem inconsequente. Só para a gente ter uma ideia quem foi Jezabel, um dia estava Acabe, o seu marido, e ele olhando da porta do seu palácio, ele viu uma plantação de uvas, uma vinha linda, verde, que se destacava no meio de todas as vinhas. E ele quis aquela vinha para si, porque aquela vinha era mais bonita, era mais verde, era a que chamava a atenção. No meio de todas as vinhas, ela era diferente. E então ele falou, olha, procura de quem é aquela vinha que eu quero comprá-la. E aquela vinha encontraram um homem chamado Nabote, falou assim, Nabote, olha, eu quero comprar a sua vinha. E Nabote falou assim, eu não vendo a minha vinha, porque a minha vinha é herança, e eu não posso vender. E Acabe ficou muito triste com a resposta daquele homem. E a sua esposa Jezabel, vendo a tristeza daquele homem, do seu marido, questionou, por que você está triste? E ela falou assim, é porque eu quis comprar a vinha de Nabote, era o que eu queria, era o meu sonho, é a minha obsessão, mas ele não quer me vender, porque é uma herança. E Jezabel então chama algumas pessoas, fala para o marido dela, olha, calma que essa vinha vai ser sua. Chama alguns homens, paga eles e fala assim, olha, vamos levantar um falso testemunho contra Nabote. Levanta um falso testemunho contra Nabote, condena Nabote, mata Nabote. E Acabe então toma posse da sua vinha. Essa era Jezabel, um espírito mau na corte real. Era uma mulher que estava na corte, era alguém que andava com o rei, que devia respeitar o Deus do rei. Era alguém que estava ali, tinha que se submeter ao Deus daquela terra, ao Deus dos israelitas, mas ela não se submeteu, pelo contrário, influenciou o seu marido a agir de uma forma pagã, afastou Acabe do caminho do Senhor, da adoração ao Senhor, conduziu ele ao pecado. E agora Jesus diz, há uma Jezabel aí na igreja. Lembra do início, quando eu falei que aquela cidade havia várias agremiações, vários sindicatos, e que cada sindicato daquele defendiam Deus, adoravam Deus, fazia suas oferendas ao seu Deus? Jezabel era uma mulher, era uma profetisa, que ensinava que a igreja deveria também oferecer o seu sacrifício a esses deuses, influenciada por um conceito gnóstico, de que este corpo para nada serve e de que para vencer o inimigo é necessário que você conheça as armas dele.
Então Jezabel falava, olha, nós temos também que oferecer o sacrifício a esses deuses. Não importa, se você quer trabalhar com bronze, você tem que oferecer o sacrifício ao Deus do bronze. Não tem problema nenhum, apenas faça isso. Olha, você quer trabalhar com curtição de couro, não tem problema, ofereça o seu sacrifício ao Deus do couro, a esse Deus, e olha, você vai se dar bem na vida, não tem nenhum problema. Você pode ser crente, mas você pode participar desse sacrifício. Você pode, não tem nenhum problema. Você vem aqui, oferece o sacrifício, você se prostitui, você come as coisas oferecidas aos ídolos e depois você volta e vai lá para a igreja. Jezabel era esta proposta de tirar a igreja do seu estado de santidade para conduzi-las ao pecado, para experimentar o pecado, as profundezas de Satanás, os prazeres da carne que são representados pelo mal. Então Jezabel diz, não tem nenhum problema, vocês podem ser igreja e podem aproveitar as coisas do mundo, vocês podem aí, comer os sacrifícios aos ídolos. A gente pode ser crente e pode ser gay, a gente pode ser crente e pode usar droga, a gente pode ser crente e pode se prostituir, é isso que Jezabel falava. Você faz isso durante o dia, à noite você vai para a igreja. Ou faz a semana inteira, no domingo vai lá na igreja. Você briga com o vizinho, você xinga, você mente, você faz o diabo. No domingo você vai lá para a igreja e oferece o seu culto. Jezabel fazia uma proposta, essa era a filosofia, era o conceito. Você não tem que ser separado, você não tem que ser diferente, pode fazer parte do meio. E a psicologia diz que o meio influencia, né? O meio é influenciado, ou o meio influencia. Não existe uma à parte. Todos são influenciados. Mas havia uma acusação contra aquela igreja de compactuar com aquela doutrina, com aqueles ensinos, com aquelas propostas que feriam a santidade de Deus, que feriam o compromisso com a responsabilidade com a palavra de Deus. E o Senhor diz, eu dei-lhes tempo para que ela se arrependesse. Eu propus a ela um momento de reflexão. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus bondoso, misericordioso, justo. Mas Ele propõe àqueles que fazem parte da sua igreja a oportunidade do arrependimento. Aquele que faz as coisas erradas, aquele que ainda sente prazer em fazer alguma coisa errada, o Senhor dá a oportunidade do arrependimento. Então Deus fala para aquela igreja, eu dei um tempo para que se arrependesse. Às vezes, irmãos, nós, não apenas aquela igreja, mas nós, a gente tem alguns costumes que não satisfazem a santidade de Deus. E Deus fala conosco. Deus fala no cântico, Deus fala aqui no culto, Deus fala na pregação, Deus usa o irmão, Deus usa o pastor. Você às vezes está ouvindo rádio no carro lá, você escuta, você assiste um filme cristão, você vai ouvir Deus falando com você, Deus te repreende, Deus te mostrando várias oportunidades para você ser santo. Aí o Senhor diz, todavia, ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Todavia ela não quis arrepender-se. E quando Deus acusa, quando Deus mostra, quando Deus revela o pecado, Ele mostra, Ele dá a oportunidade do arrependimento, Ele dá a oportunidade de nós darmos meia volta. O Senhor fala conosco pela sua palavra, o Espírito Santo, Ele toca em nosso coração, Ele fala assim, olha, presta atenção, olha, não está certo, olha, você está indo contra a palavra, contra a santidade de Deus, dá meia volta, rapaz, dá um tempo, para. E Jesus falou assim, ela não quis arrepender-se, dei-lhe tempo,
E então, após o Senhor falar com a igreja, após o Senhor mostrar o pecado, acusar, dar o tempo de arrependimento e a persistência no erro, ele diz: eis que a prosto de cama, eis que a coloco de cama, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Aqui falou-se em prostituição. Cama era o local onde o pecado era praticado. Agora ele diz: o mesmo leito do prazer será o leito da condenação. Aquilo que era prazeroso agora se tornará em maldição. Aquilo que se fazia por prazer agora vai ser um mal contra ela mesma. Então ele diz: eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulterarem, caso não se arrependam das obras que ela se incita. Há uma condenação, há um castigo para a permanência no erro, há uma responsabilidade imputada pelo Senhor a todos aqueles que permanecem no erro, que permanecem fazendo aquilo que fere a sua santidade, aquilo que contradiz a sua palavra. E ele diz ainda: matarei com morte. Esse é o texto original. Matarei a seus filhos, e todas as igrejas conhecerão. Matarei a seus filhos, a sua descendência, os seus seguidores, aqueles que surgirão desse relacionamento. De fato, no 5º século esta igreja, no 6º século essa igreja para de existir, ela desaparece. Não se tem mais história, não se tem mais informações dessa igreja. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. E vos darei a cada um segundo as suas obras. Meus irmãos, Jesus estava falando para aquela igreja: se afastem, saiam desse caminho, deixem essas obras, igreja, porque senão eu virei contra você. Mas versículo 24, ele traz uma coisa muito bonita. Ele diz: todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Naquela igreja havia homens e mulheres santas. Naquela igreja havia um outro povo, uma outra parte que não havia se contaminado com as coisas, com as oferendas, com os ensinos daquela profetisa. Pessoas que mesmo em meio a todo aquele inferno, mesmo em meio a tudo aquilo que se propunha como proposta de vida, como obrigação do comerciante da cidade, um povo que não curvou a cabeça, um povo que não renunciou à fé, um povo que não olhou para a direita e para a esquerda e falou assim: vou me desviar um pouquinho, vou sair fora um pouquinho do caminho e por algum tempo eu vou ser aqui, eu vou fazer as coisas. Havia um povo ali que se omitiu deste pecado, havia um povo ali que permaneceu firme e constante em santidade ao Senhor. Isto quer dizer que mesmo nós vivemos nestes dias maus, tribulosos, dias de perseguição, dias em que parece que tudo que é errado está virando certo. De tanto se falar, parece que está virando certo, e o certo virando errado. Nesses dias em que o século presente te dá a liberdade de fazer tudo o que você quiser. Até a nossa Constituição diz que você pode matar, cometer o primeiro crime. Te dá a experiência, te dá a liberdade de fazer a primeira vez. Alguns fazem a primeira vez e gostam. Alguns matam a primeira vez e acostuma-se a matar. Alguns roubam a primeira vez
e costuma roubar. Alguns usam a droga a primeira vez como experimento, porque até a Constituição diz: você será réu primário. E às vezes se faz a primeira vez e vai-se embora. Mas existia ali uma parte fiel. Em meio a tantas coisas, a tanto pecado, havia a igreja verdadeira. Havia aqueles que se tornaram santos, que permaneceram santos e tinha como proposta permanecer santos. E Jesus diz àquela igreja: apenas conservai o que tendes até que eu venha. Conservai, guarda o que você tem até que eu venha. Às vezes a gente encontra pessoas buscando coisas diferentes. Poderes aqui, força ali, experiências disso, daquilo para ser forte, para ser um crente diferente. Jesus diz àquela igreja: guarda o que você tem. Eles tinham amor, fé, perseverança e obras. Jesus diz: guarda essas coisas. Seja uma igreja de fé, seja uma igreja que ame, seja uma igreja que exercite o ministério da obra, que trabalhe, uma envolvida, seja uma igreja persistente, até que eu venha. E então ele faz uma promessa, e ele diz: assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Assim como eu recebi do meu Pai, eu darei a vocês a promessa, a certeza da vida eterna. E vocês reinarão junto comigo. Meus amados irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Assim como a igreja de Tiatira vivia em um mundo tenebroso, em uma cidade oferecida a ídolos, em uma cidade tomada por uma economia forte, mas uma economia sacrificada a ídolos, eles permaneceram fiéis. Vamos permanecer fiéis, vamos olhar mais para Cristo, vamos buscar mais nele, vamos permanecer aos pés dele, amando-o fielmente, para que logo mais ele possa nos conceder a estrela da manhã, a estrela da vida eterna, a esperança da vida eterna. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Vamos esperar o Senhor firmes e constantes. Logo mais a estrela da manhã nos será entregue. Logo mais nós reinaremos com Cristo. Logo mais, irmãos, nós estaremos com o Senhor. Todas estas cartas terminam com uma esperança, com uma promessa. Eu falei domingo passado que quando nos encontrarmos com o Senhor naquela grande mesa, Ele falará: tinha saudade de vós. Ontem eu estive ali na igreja em Guarulhos e foi tão bom rever alguns amigos, alguns irmãos que eu já não via há bastante tempo. Irmãos, como foi bom abraçar aqueles irmãos e falar assim: tinha saudade de você. Eu imagino Jesus nos encontrando. Embora que Ele não tenha sentimentos humanos, mas a gente pode imaginar e descrever esse momento. Valerá a pena perseverar até o fim. A igreja de Cristo será vitoriosa. A igreja de Cristo reinará com Ele eternamente.